Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico Paz e Bem. Então, ismo paulino. No encontro passado, nós começamos a conversar sobre Paulo. Então, Paulo aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 58. Aí conversamos sobre o Paulo do Ato dos Apóstolos. Então tem o Paulo de Atos e o Paulo das cartas. Ah, mas então é dois Paulo? Não. O Paulo é único, só que ele tem a maneira de interpretação. Lá em Atos, ele é o super-herói, ele é o trabalhador que prega o evangelho, não tem nenhum problema, é super importante e aparece, é o personagem principal do livro do Atos dos Apóstolos, que ele aparece 125 vezes. Hoje nós vamos conversar sobre o Paulo das cartas, que é um Paulo completamente diferente, é um Paulo que mais brigador, Paulo que reclama o seu direito de ser apóstolos, né? Então vocês vão abrir a Bíblia de vocês aí, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é capítulo 9. Eu tenho um livro aqui do Sebi, do Hildo Bongás, que chama Quatro Retratos do Apóstolo Paulo. Você pode ligar lá para o Sebi e pedir. É um livro super importante. E aqui vai aparecer, então, os retratos do apóstolo Paulo. Vai aparecer aí o Paulo super-herói. Então é o Paulo do Atos. É o personagem principal, é o missionário modelo, aquele que formou muitas comunidades, aquele que teve 4 viagens. É super legal estudar o livro do Atos dos Apóstolos. Essa é a primeira imagem que a gente encontra de Paulo no livro do Atos dos Apóstolos. E depois, também lá no Atos, também nas cartas, vai aparecer Paulo, o trabalhador que pregava o Evangelho. Esse é o que pregava o Evangelho. E depois, nós temos o trabalhador, quer dizer, então é outra ideia de Paulo, né? Depois temos o teólogo, que lá na carta aos Colossenses e também Efésio, aparece o Paulo, o teólogo, aquele pensador, aquele que escreve, é o teólogo sistemático, a gente chama, aquele escritor, é aquele que mais aprofunda, né? E depois, as cartas de Timóteo e também a Tito, vai aparecer o Paulo como autoridade eclesiástica. Então, 4 Paulo: o super-herói, o trabalhador, o teólogo e a autoridade eclesiástica. O que é a autoridade eclesiástica? É o padre, é o bispo, é o papa, é o arcebispo. Lá vai aparecer Paulo, então, como outra ideia de Paulo que aparece nas cartas, né? Então, aqui para as 4 partes. Muito bem, nós vamos falar hoje, então, nós estamos já conversando aqui já, o Paulo das cartas. O Paulo das cartas, ele briga, vamos dizer no bom sentido, ele reclama, ele quer ser reconhecido como o Paulo apóstolo. Mas a igreja de Jerusalém, ela só aceitava o título de apóstolo aqueles que viveram com Jesus. Paulo não conviveu com Jesus. Ele conheceu Jesus que nem você, que nem eu, através da fé. E Paulo, ele caiu do cavalo, ou caiu por terra, como diz lá no livro do Atos dos Apóstolos, no ano 36. E Cristo foi morto, assassinado no ano 33. Então ele não conheceu Jesus pessoalmente. Outro detalhe, que Atos dos Apóstolos, né, é uma outra época. Eles estão no ano 90, 95 da nossa era. Enquanto as cartas é do ano 40 ao ano 60, é antes. Então, lá no livro do Atos dos Apóstolos, que é um texto do Atos dos Apóstolos, que é segmento do Evangelho segundo Lucas. Lucas escreveu os dois. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Então, e lá o Lucas, ele era discípulo de Paulo. Então, ele
com certeza, para ele era o herói, né? O professor, que ele aprendeu tudo com Paulo, né? Inclusive o Evangelho de Lucas também tem a ver com Paulo. O Paulo, ele era o líder, ele coordenava a comunidade dos gentios, ou pagão, que a gente chama aqui, os gregos. Pagãos e grego aqui, para quem não sabe ainda, são os estrangeiros, aqueles que não vivem a cultura do povo de Israel, a cultura da Palestina. Então formou-se duas igrejas, isso já falamos no livro dos Atos dos Apóstolos, né? A igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia é muito mais dinâmica, muito mais aberta, aceitava os pagãos. Então Paulo foi escolhido para evangelizar os pagãos. E a comunidade de Pedro, de Jerusalém, para pregar para o pessoal de Jerusalém, que eram os circuncidados. Muito bem, agora nas cartas vai aparecer um Paulo mais briguento, o Paulo mais exigente, né? Então ele vai exigir aqui o seu direito de como ele quer ser apóstolo. Ele é o apóstolo, né? Então ele parece nessa situação. Outra coisa importante aqui, que as cartas de Paulo, então, para a gente dar mais uma caminhada aqui, né? Então, vai aparecer, é dedicado a Paulo, então, é dedicado a Paulo 14 cartas. 14 cartas foi dedicado a ele. Mas depois, logo com o tempo, os estudiosos descobriram que a carta aos Hebreus, que é dedicada a ele, não é carta. É uma narração. Não tem nada a ver com a linguajar de Paulo. Então essa carta não pode ser carta e não é carta. Então fala carta de São Paulo aos Hebreus, mas não é. Depois a gente vai estudar ela também no próximo encontro, né? Vamos estudar ela não é de Paulo. E tem, aí formou 13, né? Dessas 13 cartas, depois de muito estudo e aprofundamento, chegou à conclusão que 6 cartas não é de Paulo. A primeira Timóteo, segunda Timóteo, a Tito, a primeira Tessalonicense, a Efésios e a Colossenses. Essas cartas não são de Paulo. Ah, mas então, não, tem um valor mesma coisa, é palavra de Deus, é histórica, é muito importante. Só que ela foi escrita lá pelos anos 80, 90, e o Paulo já tinha sido morto, ele morreu no ano 60. Então não é de Paulo. Mas são segmentos de Paulo, são cristianismo paulino, são aquelas que acompanharam o Paulo. É como se a gente voltar lá no profeta Isaías, para fazer uma comparação, nós temos 3 Isaías, para quem não sabe, acho que não é novidade para ninguém, mas para quem não sabe, o primeiro Isaías vai do capítulo 1 até o capítulo 39, ali é Isaías mesmo, pessoalmente. Depois do capítulo 40 até o 55 de Isaías, já é dos discípulos de Isaías, chama-se segundo Isaías. Já estão na época do exílio da Babilônia, lá no ano 580, antes da nossa era, né? 580, né? Então, e depois nós temos o terceiro Isaías, que é mais para frente, é na época do Império Grego, Império Persa, que é do ano o capítulo 56 ao 66. Então, 3 Isaías. Então, segundo Isaías. Segundo significa de acordo com Isaías, conforme Isaías. Então, quer dizer, mesma coisa aqui, ó, conforme Paulo, de acordo com Paulo, mas não é de Paulo. Muito bem, essas cartas são muito importantes também. E depois nós temos, então, as 7 cartas, que a gente chama de cartas autênticas, escritas por Paulo, que é a primeira Tessalonicense, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão, Romanos. Essas cartas são todas escritas por Paulo e sua equipe. É bom especificar também, porque eles trabalhavam em conjunto. Se você olhar lá, Romanos 16, capítulo 16, vai aparecer essa parte aí,
que era uma equipe. Inclusive, quem escreveu a carta aos Romanos não foi Paulo, foi o Tércio. Mas era da equipe de Paulo. Paulo estava junto, então uma equipe. Então, essas 7 cartas, elas são chamadas autênticas de Paulo. E essas cartas carregam as frases muito fortes, né? Sobre o evangelista, sobre o evangelista Paulo. Muito bem. Outra coisa importante também, que essas cartas, que a gente chama de autêntica, então ela foi escrita a partir do ano 50 até o ano 59, por aí. E o primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é do ano 51. Essa que é a primeira carta aos Tessalonicenses. E depois ele foi escrever as outras todas ali. E nessas cartas, Paulo, ele reclama muito do que está acontecendo com ele nessa época, né? Por quê? Porque a grande discordância dessas duas grandes igrejas, que é a igreja de Jerusalém, é chamada a igreja a comunidade dos 7, coordenada por Pedro, a igreja dos 12, perdão, coordenada por Pedro, e de Antioquia, a igreja dos 7, né, coordenada por Paulo. E a grande discussão dessas duas igrejas, dessas atritos, vamos dizer assim, é que a igreja de Antioquia era uma igreja aberta, recebia todo mundo, recebia os pagãos, recebia os gregos, recebia todo mundo. E lá, eles não usavam circuncidar. A circuncisão, que foi a briga aqui, a circuncisão é uma lei de Moisés. E agora a igreja de Jerusalém quer seguir a risca isso aí. E Paulo diz não. Jesus não falou que para se salvar tem que se circuncidar. Ele diz que para se salvar você tem que viver a justiça. Então é bastante importante esse assunto aqui, né? E ele aí na carta aos Coríntios, que eu pedi para vocês abrir lá a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo versículo de 1 a 14, ele só faz reclamação. Eu vou pegar algumas. Ele vai dizer assim, olha, eu não sou livre? Eu não sou apóstolo? Eu não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês as obras do Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, para vocês eu sou. Aí ele vai reclamar. Quando os apóstolos eles viajam, eles recebem um salário, quer dizer, recebem uma ajuda para poder sobreviver. Está viajando, está trabalhando para o reino. Como é que vai comer e beber? Leva a sua esposa também. Eu também não tenho direito, ele fala. Os apóstolos da igreja de Jerusalém não trabalhavam. Não trabalhava em outra profissão. É que nem o padre hoje. O padre ele dedica exclusivamente à igreja, o bispo também, né? Então é isso aí. O padre não é metalúrgico, não é engenheiro, não trabalha em outro lugar. Trabalha exclusivamente para a igreja. Assim também eram os apóstolos lá de Jerusalém. E Paulo não. Ele dizia, eu tenho que trabalhar para sobreviver. Então ele trabalhava de dia como artesão. Diz na Bíblia, fazia barraca, fazia os trabalhos dele. E à noite ele pregava o evangelho. Então ele diz, eu trabalho de dia e de noite. Aí é a cartas, né? As cartas. Aí ele vai falar aqui, ele vai dizer assim, ó. Não temos direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, e os irmãos do Senhor, e também Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá? Quer dizer, ele fala aqui, até o versículo 14, ele faz essa reclamação. Ele está bravo aqui, ele quer ser reconhecido como apóstolo. E ele vai falar mais no final ainda, vocês não sabem que os ministros do culto vivem dos rendimentos do templo. Os que servem ao altar tomam sua parte do que é oferecido ao altar. Assim também,
o Senhor ordenou os que vivem do Evangelho, aqueles que anunciam o Evangelho. Quer dizer, ele tinha que comer e beber, né? Tinha que viajar. Quem que ia financiar isso para eles? Ele faz até uma comparação aqui. Quando você vai servir o exército, você vai servir lá um ano no exército com o seu próprio rendimento? Não. Quem vai pagar para você é o Estado, né? Vai dar cama, comida, um salarinho, uma viagem, e trabalha lá no exército, ganha do governo, ganha de nós. Mesma coisa está reclamando aqui. Mas daí ele vai falar uma frase aqui, pessoal, que ficou marcada para todo mundo. É o versículo 16. Ele vai dizer assim, olha, anunciar o Evangelho não é motivo de glória para mim, pois esta é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai que bonito. Quer dizer, eu anuncio o Evangelho por amor. Ninguém é obrigado a nada. Eu faço tudo isso por amor. Quer dizer, ele se encarnou a obra de Cristo nele. Então, quer dizer, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Quer dizer, está nele, está encarnada nele. Eu tenho que levar essa palavra para frente, né? Então, essa é a ideia das cartas. As cartas, ele vai falar, no livro do Atos dos Apóstolos, é o Paulo, ou melhor, é o Pedro e o Lucas que estão falando dele. O que o pessoal está falando dele lá? Agora, aqui nas cartas, é o contrário. Ele mesmo está falando dele. E lá no Atos dos Apóstolos, aparece 3 vezes quando ele se converte, né? Lá no capítulo 9 vai aparecer, no versículo, acho que no capítulo 23, não falo a memória agora, e no 26. Vai aparecer a conversão de Paulo. E aqui também vai aparecer também. 3 cartas que aparecem. Que ele dizendo que ele era pecador, ele era judeu, ele era fariseu, mas ele se converteu. E daí, pessoal, essas 2 igrejas caminhou assim, vamos por separada, até o ano 49 da nossa era. Lá no ano 49, teve o primeiro concílio da igreja primitiva, que ele chama, da igreja cristã. Não é a igreja romana. A igreja romana vem depois, no século IV. Mas aqui é a igreja cristã. É a primeira vez aqui vai ter o primeiro concílio. E nesse concílio, ajunta as 2 igrejas, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, que vai aparecer no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Tudo essa história desse concílio. O Tiago falando, o Pedro falando, o Paulo falando. É uma reunião. E vai aparecer também aqui na carta aos Gálatas. Quase inteiro, mas mais específico, vai aparecer na carta, no capítulo 2, de São Paulo aos Gálatas. Ele vai dizer aqui no capítulo 2, assim, ó. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Vai dizer assim, 14 anos mais tarde, eu subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. E subi por causa de uma revelação. Em reunião particular com os notáveis, apresentei-lhe o evangelho que anuncio às nações, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar. Isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que infiltraram para nos espionar na nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Aqui ele pega firme lá no concílio, né? Ele está falando, olha lá, falsos irmãos, intrusos e que foram espionar. Quem que é falsos irmãos? É o pessoal da igreja de Jerusalém. Mas ele fala, nós somos livres da escravidão.
Quer dizer, se você for escravo da lei, não vai resolver nada. Você tem que ser livre para Jesus. O que ele fala aqui, olha lá, obediência, né, que temos em Cristo, a fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a Ele por obediência, nem sequer por um instante, para permanecer entre a verdade do Evangelho. Quer dizer, eu não tenho que obedecer os homens da igreja de Jerusalém, eu tenho que obedecer a Jesus. Esse é o grande, ele fala aqui. E depois ele vai falar assim, olha, quanto aos que eram considerados notáveis e que na realidade não eram interesse, pois de Deus a distinção de pessoas, o fato que notável, não me disseram nada mais. Olha que beleza. E depois ele vai falar, pessoal, aqui para nós encerrando já a nossa leitura, ele vai falar que a importância não é a circuncisão. A importância aqui é a justiça. Ele vai dizer aqui no versículo 3, olha lá. A mais importante aqui é que nós não adianta ser circuncidado ou não. O importante é você viver a justiça. Aí ele vai dizer assim aqui, ó. De fato, todos vocês, filhos de Deus, por meio da fé em Cristo, pois vocês que foram batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são de Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro da promessa. E o mais importante de tudo isso não é circuncidar ou não, viver a lei ou não. O importante aqui é viver a justiça. E ele vai terminar assim, ó. Além de viver a justiça, não podemos esquecer dos pobres. Então é bastante bonito. Então, a carta aos Gálatas, carta aos Coríntios, carta ao Romano, Filipenses, Filemão, para a gente ter ideia o que é carta autêntica, o que não é carta autêntica. Meus queridos amigos e minhas amigas, já chegou a hora. Então, que o Senhor sempre nos abençoe, que não desanime do nosso trabalho. Você pode pedir para o pessoal também se inscrever no nosso canal. Manda esse vídeo para todo mundo, para todos os seus contatos. E diz lá, se inscreve no canal. Esse canal não é meu. Esse canal é canal nosso, da comunidade, que é para crescer na evangelização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.